Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Pedro Pereira, especialista em reparação automotiva. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula falando sobre diagnóstico de ar-condicionado. Pessoal, diagnóstico de ar-condicionado. Bom, vamos por partes. A gente falou do nosso vídeo anterior sobre ar-condicionado, conhecimentos básicos ou conceitos básicos de ar-condicionado, não é verdade? Então lá a gente viu como que funciona o sistema operacional, quais são os comandos que vai ativar os eletroventilidores e os relés para ativar a embreagem. Então agora a gente vai falar um pouquinho de diagnóstico. Só que tem que tomar muito cuidado, pessoal, porque quando se fala de diagnóstico, você está falando de um assunto muito amplo, muito extenso. Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é o dia a dia que você pega aí na tua oficina, porque jamais a gente vai conseguir identificar o que você vai, carro que vai chegar para você, qual o defeito que vai chegar para você. Mas é importante que você tenha uma noção de como que isso funciona, é importante que você tenha uma noção de como iniciar esse diagnóstico. E é isso que eu quero deixar para você. É o princípio de diagnóstico, por onde você vai começar. Bem, então vamos lá. Lembrando que todo esse circuito aqui você já entendeu como que funciona. Então, eu tenho o meu compressor, eu tenho o meu condensador, eletroventilador, e eu tenho aqui a minha garrafa desidratante, válvula de expansão, evaporador e ventilador interno. Bem, então vamos lá. Se por algum motivo, pessoal, o meu eletroventilador dá problema, o ar-condicionado vai funcionar? Vai, por um tempo. Depois não vai mais. Por quê? Porque na hora que você começa a colocar o sistema para funcionar, se o eletroventilador não está funcionando, o que acontece com a pressão do sistema? Subiu a pressão, o eletroventilador vai lá e não está funcionando, a pressão subiu demais, o eletroventilador não funciona, você não consegue controlar a pressão, o sistema automaticamente, porque geralmente ele tem um sensor aqui que mede a pressão, vai cortar. Isso quando o módulo de injeção não entra em emergência e bloqueia tudo. Mesmo você resolvendo, não vai funcionar porque você precisa resetar o módulo de injeção. Tem carro que é assim, tem que tomar cuidado com isso. Uma outra coisa, se eu tiver um entupimento aqui no meu filtro secador, o filtro está muito velho, ele está muito obstruído, você liga, vai funcionar? Talvez funcione por um tempo, mas depois vai parar. Se eu tiver um problema no compressor, um problema de admissão, o que é admissão? O compressor ele puxa o gás, depois ele comprime. Se eu tiver um problema na parte de sucção do compressor, vai funcionar? Pode até funcionar por um tempo, mas vai chegar um momento que não vai funcionar. E aí, como é que faz? Isso vai depender muito do tipo de problema que vai aparecer na tua oficina. Outra coisa, se o cliente reclama que o ar-condicionado não está muito bom, porque geralmente o ar-condicionado ele tem um filtro aqui na frente, né, para segurar as impurezas que vêm do ar. Se eu tenho um problema nesse filtro, esse filtro está muito saturado, o que ele faz? Ele segura a ventilação, né? A ventilação aqui fica segura, né? Fica presa, não passa ar suficiente para poder mandar o ar gelado para dentro do carro. Vai dar uma deficiência no ar-condicionado. O que mais que pode acontecer aqui, pessoal? Se eu tiver um problema na válvula de expansão, também. E como que a gente vai descobrir se eu tenho um problema aqui ou não no meu sistema, no meu circuito operacional? Bom, se o eletroventilador não funciona, até que isso daqui é um pouquinho mais simples de resolver. Mas vamos lá. Para começar, o que você vai precisar de estrutura para fazer um diagnóstico do ar-condicionado? Eu sei que tem muita gente aí que vai dizer até que talvez eu estou falando coisas que não é verdade, mas se você analisar friamente comigo e você for a fundo nas oficinas, você vai ver que é verdade. Bom, primeira coisa, eu preciso conhecer de eletricidade básica. Se eu não conhecer de eletricidade básica, como é que eu vou ter certeza? Eu vou saber se um problema está no meu eletroventilador ou num relé de alimentação ou de um fusível. Espera aí, se eu pegar um fusível que ele
rompeu o fusível, eu vou colocar outro, não vai dar problema de novo? Então eu preciso conhecer de eletricidade básica. O que mais? Eu preciso conhecer de metrologia. Eu preciso conhecer de metrologia. Como é que eu vou fazer um diagnóstico de um negócio sem conhecer de metrologia? Até mesmo para a eletricidade, porque eu vou ter que usar multímetro para saber. Eu preciso saber estudar ou conhecer o básico de metrologia. O que mais? Eu preciso também conhecer do meu sistema de ar condicionado. Lembra como que eu vou intervir num sistema o qual eu não sei como ele funciona? Eu preciso conhecer o sistema para fazer o diagnóstico. Então vamos lá, 3 coisas, repetindo: eletricidade básica, metrologia, o básico de metrologia e como funciona o sistema de ar-condicionado. Muito bem, então vamos lá. Primeira dica, pessoal, é separar. Eu tenho o meu sistema operacional, que eu dividi, e depois eu tenho o meu circuito elétrico, os circuitos elétricos, né? Quem é os circuitos elétricos aqui, pessoal? É o quê? É o meu comando, é a minha BCM, é o meu módulo, é os meus sensores de temperatura. Deixa eu afastar um pouco aqui, pessoal. Sensor de temperatura e o que mais? E os meus relés. E também a questão do meu sensor de temperatura do evaporador e o sensor de temperatura externa. Bem, então eu preciso separar. Vamos lá. Aonde que eu acho que está o problema que o ar-condicionado não funciona? Sempre comece pelo lado mais fácil do diagnóstico. Jamais eu vou correr e começar a sair desmontando um monte de coisa sem saber o que está acontecendo. Bom, qual que é o meio mais fácil de você saber o que está acontecendo com o nosso ar-condicionado? O ar-condicionado não funciona. Primeira coisa, uma coisa simples, é o quê? Ver se tem gás no sistema. Depois, eu tenho gás no sistema? Legal. O que mais? Dou partida no carro, dou o comando lá dentro para ver se funciona e eu preciso ver se o quê? Se o meu eletroventilador funciona, porque se eu tiver um problema com o eletroventilador não funciona, pode ser que o meu módulo de injeção, aqui né? Pode ser que o meu módulo de injeção tenha bloqueado por questão de segurança. Aí não vai funcionar. Bom, e o que mais que eu preciso ver? Eu preciso ter um equipamento diagnóstico e fazer uma leitura na injeção para ver se a injeção não gravou nenhuma avaria de temperatura do sistema de injeção. Um outro detalhe, o que mais que a gente faz? Para saber, eu preciso ver se a embreagem do meu compressor está funcionando. A embreagem do meu compressor é alimentada por quem? Pelos meus relés. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso ver se está chegando a alimentação na embreagem do compressor quando eu dou partida. Aí eu vou precisar do quê? De um multímetro. Coloco o multímetro lá na entrada e vou ver se eu estou tendo lá na minha entrada do meu compressor alimentação de 12 volts. Se está chegando a alimentação, então provavelmente eu tenho um problema ou na embreagem do meu compressor ou o meu compressor está com problema. Até aqui tudo bem? Ficou claro? E o que mais que a gente vai precisar para isso? A gente vai precisar de um multímetro. A gente vai precisar de um detectador de fuga de gás. A gente vai precisar de um aparelho de diagnóstico. Vou precisar de um bom esquema elétrico. Eu não posso sair arrancando o fusível, tirando o relé se eu nem sei de quem que é. Para que serve aquele relé, para que serve aquele fusível. Então eu preciso ter um esquema elétrico para poder trabalhar. E o que mais que eu vou precisar aqui, pessoal? Vou precisar de uma máquina de carga de gás ou do jogo de manômetro. Por isso eu preciso de metrologia, conhecer metrologia. Pessoal, com o manômetro vocês vão conseguir fazer bastante coisa. Você pode saber se você tem um entupimento na entrada de alta, você pode ter um entupimento na de baixa. Você vai ver isso como? Através dos manômetros. Ou se a pressão está subindo demais no sistema, você, através dos manômetros, consegue fazer essa analogia. Também eu consigo identificar se tem um vazamento durante o processo de carga. Lembrando que o ideal é você fazer dar um vácuo no sistema quando você vai dar uma carga de gás, no mínimo aí 40 minutos.
né? Ali você já vai detectar se você tem um problema de vazamento ou não. Depois, pessoal, eu vou precisar do quê? Eu vou precisar, né, desse cara aqui que é o contraste. Bom, esse cara aqui, pessoal, eu vou deixar para falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Bom, pessoal, manômetro e máquina de carga de gás. Qual é o melhor? Pedro, prefiro a máquina de carga de gás. Por quê? Veja, você tem oficina, sem funilaria, tá? Chega carro batido, carro que deu perca total. E essa máquina, tanto a máquina, sendo ela uma máquina ou sendo através daquela garrafinha, você precisa mandar encher, comprar gás. Se chega carro batido que deu perca total, você pode pegar a máquina e fazer recolher, né? Vai lá, pega a máquina, coloca naquele carro lá, recolhe o gás. E você já lucra aí com a carga de gás. Quando chegar um carro aí com defeito crítico, que você precisar resolver um problema de dar uma carga de gás de cortesia para o cliente, ou resolver um problema crítico, fazer um teste, você tem gás sobrando na tua máquina. Com esse sistema aqui, né, você já não vai conseguir. Legal? Bom, e agora vamos falar um pouquinho do contraste. Pessoal, o contraste, na verdade, é esse produto aqui, né? A gente pega esse produto através de uma seringa e insere ele dentro da tubulação. A tubulação, geralmente, é colocado isso daí... Tem pessoas que colocam com a seringa, tem pessoas que já misturam no óleo do compressor e já joga. Tem pessoas que colocam junto com gás, vai depender. Bom, depois o que vai acontecer? Porque tem vazamentos que eles são micros, vazamentos, você não consegue identificar. Então o que você faz? Você coloca o contraste, deixa o cliente rodar, o cliente vai voltar, automaticamente vai voltar porque não tem vazamento, ou porque tem vazamento porque acabou a carga de gás. Você vai fazer o quê? Você vai identificar porque vai ficar essas manchas aqui, ó. Só que essas manchas você não consegue ver com o olho normal, então você vai ter que colocar esse óculos e colocar a lâmpada ultravioleta, aí você vai conseguir ter a visão, né, conforme tá aqui nessas imagens aqui, ó, tá? É para você identificar se tem vazamento ou não. Bom, tem compressores, pessoal, eu já vi casos de compressores estar vazando no retentor, no compressor ali, e você não conseguir ver, mas nem funcionando o carro, dá carga de gás, o cara rodar aí um bom tempo e não vazar. Depois você vir e tal, e depois que você colocar o contraste, aí fica as marcas, né, ali no retentor do comando, da embreagem ali do compressor, fica as marcas ali dos vazamentos, aí você consegue pegar com isso. Dica: não vai me colocar contraste no sistema de veículos híbridos e elétricos. Tem pessoas aí colocando contraste em carro elétrico e carro híbrido. Cuidado com isso, tá, pessoal? Cuidado, tá? Depois a gente vai falar sobre ar-condicionado para veículos híbridos e elétricos. A gente vai falar isso quando a gente for tratar de veículo elétrico e porque é um caso assim mais específico, tá bom? Mas, enfim, tá aqui o diagnóstico. Esse aqui é o que eu recomendo para vocês. Cuidado, porque o que acontece, pessoal? Às vezes vocês vão querer acelerar o processo e vai acabar, né, perdendo mais tempo. Tem pessoas que tem oficina que geralmente já leva isso diretamente lá para pessoa que é especialista em ar-condicionado, né? Mas é importante que você entenda como que funciona o sistema, até mesmo para que você possa direcionar isso para a pessoa certa. Porque se chega um carro na minha oficina ou na tua oficina que o cliente reclama que o ar-condicionado não funciona, o que você vai ter que fazer? Já vai encaminhar para o cara do gás? Aí encaminha para o cara que mexe com ar-condicionado, ele olha e fala, não tem nada, tem gás, tem isso, tá tudo certo, e aí? Aí volta para tua mão de novo. Então, para não perder tempo, você já tem uma noção do que está acontecendo. Olha, deixa eu te falar, vem um carro na minha oficina, o cliente reclamando que não funciona o ar-condicionado, eu olhei aqui, não tem gás, tá vazando, então eu precisaria que você desse uma carga de gás com contraste, eu dou uma avaliada se você já consegue identificar ou não esse vazamento, que eu vou conversar com o meu cliente e a gente vai explicar para ele o que a gente vai fazer daqui para frente. Fica muito mais fácil, né? Agora, se você não tem conhecimento como que isso funciona, o que você fala? Manda pro cara do gás lá do ar-condicionado. Ou às vezes você manda até o cliente direto. Né? Não, o senhor procura fulano de tal lá e resolve com ele. Aí o cliente vai lá, chega lá, a pessoa às vezes
Também tem pessoas muito boas que mexem com ar-condicionado, mas tem pessoas que às vezes não entendem direito o que está acontecendo, qual que é a lógica que o cliente está questionando, e aí você começa a gerar um transtorno. Daqui a pouco o cliente vai, você mandou ir naquele cara lá? Só estou recebendo canseira, não consegue resolver e tal. Então, tá aí a dica de diagnóstico. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te deixar o meu muito obrigado. Isso demonstra que você quer se tornar um técnico reparador automotivo. Te convido para que na quarta-feira às 19h37 você assista a live Tira Dúvida sobre esse conteúdo. Reforçando que na live nós vamos fazer explicações e exercício para fixar o nosso aprendizado. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau, pessoal!